Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Trilha Carreira. Eu queria agradecer aos nossos seguidores aí de estarem participando desse encontro que a gente está tendo aqui. E queria apresentar, primeiramente, a Fernanda Mansano. Ela é sócia e idealizadora da Seniors Consultoria, uma consultoria especializada em projetos de longevidade, né, nesse cuidado da qualidade de vida dos executivos, das empresas, no ciclo da maturidade. Então, nós nos reunimos porque a gente quer dar um recado para vocês, né, um lançamento de um produto novo, né, Fê, do portfólio novo da Trilha. Esse produto entra para agregar não só um produto da Seniors, mas um produto, né, em parceria com a Trilha Carreira, né? A gente identificou no mercado um grande potencial, né? A gente tem indicadores muito assim importantes para falar. Hoje, por exemplo, o número de trabalhadores ativos para cada trabalhador aposentado, né, vai declinar de 8 para 1, que é nos dias atuais, e vai chegar em 4 para 1 em 2050, né? Falando um pouco de dados demográficos, né, Fernanda? Para uma visão dos desafios futuros, a gente pode olhar países desenvolvidos, como o Japão, um país mais antigo do mundo, onde a escassez de cerca de 1 milhão de funcionários custa aproximadamente, para os cofres públicos e governo, empresas, 90 bilhões de dólares, né? E falando de Brasil, do cenário nacional, o Brasil será, em 2050, o 6º país com maior número de pessoas acima de 60 anos de idade. E aí vai, né, Fê? Eu acho que tem as questões de carreira também. Hoje, quase 80% dos executivos desejam fazer uma transição de carreira, mas quase 60% deles não tem nenhum projeto desenhado para essa transição, né? E quando a gente vai para o âmbito financeiro, a notícia não é boa. E falando de Brasil, né? Apenas 57% dos brasileiros estão planejando financeiramente para a maturidade. Apenas 1% é independente financeiramente, e um dado triste, que é real, é quase metade dos aposentados necessitam de ajuda de parentes, né? Então, Fernanda, eu acho que todos esses indicadores é até um pouco assustador, mas é a nossa realidade, né? Eu acho que é um tema que a gente não pode ligar só a questão do executivo, das empresas, né, sendo corresponsáveis por esse tipo de diretriz, mas a gente precisa de apoio do governo, fazendo políticas públicas adequadas e planejadas, né, para esse envelhecimento. A atuação da sociedade civil também, terceiro setor, e além das próprias pessoas, que a gente vai falar também bastante disso, né? Eu acho que falta também, infelizmente, um protagonismo dos profissionais, até chegando na maturidade, onde eles poderiam ter uma qualidade de vida melhor, fazendo, né, às vezes pouco, e tendo um planejamento, né, de carreira mais adequado, né? Então, Fernanda, seja bem-vinda à nossa live, a gente vai trocar bastante aqui, espero que a gente consiga contribuir com os nossos seguidores, e queria te dar uma boa-vinda aí. Obrigada, Bruno. Eu que, em nome da Seniors, quero agradecer vocês pela oportunidade, pela parceria. Acho que você contextualizou muito bem, trazendo esses indicadores, né, que são aí um dos grandes motivadores até pela criação da Seniors, né, dentro dessa nova realidade, né? O que eu costumo dizer é que, assim, se a gente vai viver mais tempo, conforme dizem as pesquisas e etc., nada como viver mais tempo da melhor maneira. E isso só depende da gente. Então, para tal, né, a gente vem aí trabalhando esse conceito, tá, de envelhecimento ativo, de longevidade, de planejamento financeiro, para que as pessoas possam construir, né, esse local que elas querem estar na maturidade. Sim. Então, assim, é muito curioso a forma como tudo aconteceu, mas a Seniors, ela surgiu, né, idealizada por mim, né, junto com meu marido, que é meu parceiro, meu sócio,
né? Eu falo que é muito engraçado porque a gente consegue estabelecer muito bem essa questão de parceria entre casais, que é raro. Então, aqui em casa a gente tem indicadores para sêniores, a gente tem metas, a gente tem alcance, né? Sim. Então, acho que a gente conseguiu trabalhar sobre isso. E por que isso? Né? Acho que uma das razões foi esse viés de envelhecimento do país, né? Em 2050 isso vai ser obviamente mais latente, mas hoje nós já temos uma quantidade maior de pessoas acima de 50 anos do que de crianças de 1 a 6 anos. Então, assim, como é que o mercado está se comportando? Como é que as empresas estão se comportando? Os profissionais? Foi através de muito estudo, né? Muito pensamento, muito questionamento, pesquisas, né? Foi de olhar para fora e ver aquilo que a gente conseguiria trazer para a nossa realidade, né? Através da nova previdência, né? A gente sabe, e é um assunto bastante delicado, de que, por exemplo, nós mesmos, quando chegarmos no tempo de aposentar, vamos receber ou não algum valor, e esse valor não vai ser o suficiente para a manutenção do nosso padrão de vida, né? Então, o que está sendo feito? Como é que está sendo feito? As empresas estão fazendo parte disso? Não estão? Os profissionais precisam assumir essa responsabilidade, né? O que pode ser feito? Então, acho que a gente uniu, né, os nossos conhecimentos, né, toda a nossa bagagem aí de empresarial. Eu tenho aí mais de 20 anos de carreira, meu marido também, nesse meio empresarial. Então, a gente trouxe ferramentas que tornem palpáveis esse planejamento, né? Então, ferramentas que a gente possa utilizar e possa fornecer um planejamento viável para essas pessoas. Sim. E, Fernanda, a gente consegue, como a gente está apresentando, né, como eu disse no início, um programa novo da Trilha, que é o programa de longevidade, seria legal passar um pouco para os seguidores como a gente pensou na metodologia, né? Como essa metodologia vem da Seniors, a gente adaptou e vai para o mercado, né, ofertar para as empresas, para os executivos, esse tipo de serviço. Então, se você puder dar um guia para a gente, né, as principais entregas, os pilares, né, para as pessoas e os executivos conhecerem um pouco mais da nossa produção nova. Claro. Os pilares do programa para a construção, a gente partiu dos pilares, né, físico, emocional e financeiro, né? Porque nada adianta você ter o seu emocional sob controle, seu financeiro sob controle, se você não tiver saúde. Nada adianta você ter saúde se a sua cabeça não está legal. E nada adianta você ter saúde e você tá com a cabeça legal se você não tem grana para se manter. Exatamente. Então, a gente partiu desses pilares muito por uma questão também mais pragmática, né? De mercado mesmo e de dia a dia. Do que você pode trazer isso como praticidade para a sua vida. A gente formatou o programa, junto com a Trilha, no seguinte formato: existe a possibilidade de uma contratação individual, né, para um executivo que entenda que isso faz sentido para a carreira dele, porque como as próprias pesquisas demonstram, mesmo os altos executivos, apesar deles terem consciência da necessidade, eles ainda não fizeram esse planejamento, né? E também a possibilidade de contratações em grupo através das empresas, para que elas possam oferecer como um benefício. Sim. Né? E aí, como é que ele está estruturado? A gente começa pelas etapas emocionais, tá? A gente trabalha, são 10 encontros, seja ele individual ou em grupo, tá? A gente divide em 3 encontros no emocional, 3 no físico, 3 no planejamento financeiro, tá? E um encontro de fechamento. A diferença vai ser, Bruno, assim, porque em grupo a gente tem um mix de sessões individuais e sessões que são para o grande grupo. Por quê? Porque tem questões que precisam ser trabalhadas individualmente. Questões que às vezes são delicadas em relação a condições familiares, acordos familiares, questões relacionadas a orçamento, a recursos. Então, essas questões são tratadas em sigilo em respeito aos assessorados. Mas a gente também se preocupa em levar para o grande grupo, quando a gente está trabalhando, porque existem possibilidades das pessoas fazerem benchmarking
né? Claro. E trocar. Além do que, você cria um grupo dentro das empresas, pela minha experiência, que gera empatia. Então, aquele grupo, ele segue adiante depois desse planejamento. Porque o planejamento, como a gente sabe, precisa ser revisto de tempos em tempos. Então, ele segue e se torna como um ponto de consulta. Como é que você está fazendo? Surgiu uma certa dificuldade aqui. Eu me lembro que você comentou que a sua maior dificuldade, de repente, era um acordo familiar com o filho, né, ou com uma esposa. Como é que você está tratando sobre isso? Porque eu falo que sempre acontecem situações similares, né? Mudam-se os endereços, mas as situações são muito similares. Então, a gente se preocupa em trazer isso. Então, as entregas, elas são sempre muito efetivas. As ferramentas aplicadas, toda a sessão existe uma entrega, tá? A gente começa as sessões, todas elas, com assessment, né? Esse assessment vai direcionar... o acesso. Isso. É um assessment comportamental, que ele vai traçar, que é como as empresas utilizam, ele vai traçar para a gente como é que está aquela pessoa, qual o perfil, porque nos auxilia até no direcionamento e na assessoria dessa pessoa. Sem a dúvida. E aí a gente consegue trazer ferramentas que sejam interessantes para ela. Seja se e outra, gente, acho que é uma questão de respeito à história daquela pessoa. Se a pessoa chega para a gente e fala assim, não, eu estou lá com meus 30 anos, quero fazer o programa, porque quando eu chegar com 65 e me aposentar, eu quero ficar de pernas para o ar, o que eu tenho que fazer para chegar até lá? Respeito, ótimo, fique de pernas para o ar. Mas se eu estou e quero continuar ativo, mas não vou mais ter um vínculo CLT, ou então quero me desvincular do CLT, porque eu não quero mais ter aquela carga horária, não quero mais ter aquele estresse causado pelo trabalho, o que eu posso fazer? Então, a gente dá esses indicativos e esses direcionamentos. Então, mesmo ele sendo individual ou em grupo, existe essa customização. E a procura, e eu acho que essa parceria é muito interessante, justamente por ter essa caracterização de boutique, né? Apesar de você ter os produtos, você tem uma personalização muito grande nas entregas. Sim. E mesmo porque acho que a empresa tem um interesse de assim, ter uma preocupação em a gente atender individualmente, mesmo sendo um programa que a gente possa fazer workshops, a gente possa, né, ter grupos, é importante esse assessment individual, né? Até porque questões delicadas, particulares, que não é sadio a gente expor, e para o resultado do projeto, né, ser efetivo, a gente vai ter que tratar individualmente. Então, isso é legal para as empresas também saberem, né, que mesmo... Também, Bruno, isso, perdão, eu acho importante também essa questão individual, porque, por exemplo, a gente usa uma ferramenta onde a gente entra em todos os aspectos da vida daquela pessoa. Claro. Então, financeiro, saúde, família, prazer, né, sexualidade, acordos pessoais, isso é muito pessoal. E essas pessoas ainda estão inseridas no ambiente empresarial. Isso não pode virar ferramenta de manobra. Sim. Então, é muito importante esse sigilo e esse tratamento de respeito à individualidade, porque é informação, e informação é poder, né? Sim. Fernanda, vamos falar um pouquinho do mercado de trabalho. Eu acho que a gente começa a entrar, dar um zoom, né, como o mercado está respondendo para os profissionais mais maduros, né? A gente, claro, tem uma percepção na trilha, trabalhando com carreira todos os dias, a gente vê uma dificuldade desse profissional mais sênior, principalmente os 50 a mais, de se recolocar e de se posicionar e de entrar em projetos, né, importantes para eles. E a gente vê, por um lado, as empresas ainda uma questão de etarismo, né, mas uma resistência em contratar, embora a gente tenha visto empresas, principalmente as multinacionais, com alguns programas, né, dedicados à contratação de pessoas mais maduras, mas eu acho que ainda a gente está engatinhando nisso, né, muito longe do que a gente precisa, né, mas eu queria fazer uma provocação aqui, como é que o mercado está reagindo e o que a gente espera
né, daqui para frente, né? Tanto do lado do profissional, do executivo, enfim, da executiva, enfim, e também das empresas, né? Tá. O que eu percebo, Bruno? Pelas nossas andanças, pelos nossos atendimentos, é aquilo que você falou, a gente ainda engatinha em termos de iniciativas, ainda parte-se muito das multinacionais, das grandes empresas, na contratação dessas pessoas, tá? Existem programas, existem bons programas, né? Mas ainda também são poucas vagas e não dá para abraçar o quantitativo, né, necessário aí do mercado. Sim. Por outro lado, eu também verifico que, assim, o ser humano, por si só, ele já tem uma tendência a terceirizar a culpa, né? Sim. Então, assim, o que eu sempre provoco nos assessorados é, assim, a gente fazer um diagnóstico de como está a sua carreira em comparativo com o mercado. E o que você tem feito para manter esse competitivo. Porque a gente sabe que quando a gente está atuando no mercado enquanto executivo, nós somos ali, como se fosse, desculpa, mas assim, como se a gente fosse um produto, e são escolhas, né? Claro. Assim como a gente escolhe uma empresa para trabalhar, uma vez que a gente se candidata, a gente concorre àquela vaga com outras pessoas tão ou mais qualificadas. Então, a gente tem que estar preparado. Eu falo, vamos arrumar a noiva para a gente voltar para o mercado, né? Então, a gente tem que estar preparado e eu provoco sempre essas questões. Muita gente eles destacam questões assim, não, porque eles sempre falam sobre aspectos tecnológicos, sobre uso de meios digitais, às vezes chats, né, chatbox ou Trello, ferramentas mil. Vamos lá. Como é que está a sua capacidade e a sua vontade para seguir aprendendo, tá? Hoje, e assim, algumas pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro agora, eu preciso pensar em outras coisas, eu tenho que priorizar outras coisas. A internet é um mundo de possibilidades gratuitas. A gente tem desde a FGV, a Harvard, a Instituto Bradesco, com programas gratuitos, sabe? E com carga horária e com potencial gigante de aprendizagem. Então, o que você tem feito para se manter ativo? Né? Como é que estão as suas habilidades, né, em Excel, né? E muitas vezes eu acho que também tem uma questão, sabe? Às vezes é um ponto de você conseguir negociar dentro da sua própria empresa outros acordos que sejam interessantes. Olha, eu estou atuando aqui enquanto executiva, né? Para mim não é um momento mais interessante, mas eu tenho uma proposta a fazer para vocês que eu acho que eu posso continuar contribuindo enquanto consultora, né? Você reduz sua carga horária, você continua tendo um recebimento. Então, assim, é muito uma questão de alinhamento aí das expectativas, né? Sim. Se você quer continuar, até se você quer mudar de carreira, né? Quantas pessoas, esses dias teve até uma pesquisa que o aumento de pessoas 60 a mais nas universidades foi grandioso agora durante a pandemia, chegou em quase 60%. Gente, isso é maravilhoso. Sabe? Não só por uma questão de sociabilização, mas é porque eles continuam muito ativos, continuam podendo entregar e têm vontade de aprender. Então, eu acho que é isso que é o mais importante, é isso que vai brilhar aos olhos de qualquer RH, né? O quanto você está disposto, né? E muitas vezes tem que quebrar algumas questões também na própria conversa com o RH, sabe? Se colocar, trazer exemplos reais, trazer resultados, falar sobre a sua não resistência a ter um chefe mais jovem, a estar aberto a isso, porque muitas das questões que eles colocam assim, mas aí eu vou contratar um senhor que foi CEO de não sei aonde, para vir para cá, para fazer um trabalho aqui com uma assessoria, mas o presidente tem 22 anos, né? Então, assim, ver como é que você se comporta, como é que vai ser o seu jogo de cintura, como é que você vai conseguir engajar. E outra, né? Não, e outra, né, Fernanda? Essa questão da consultoria, desculpa de atrapalhar que você comentou, a gente vê muito uma mudança da vida profissional desse executivo quando ele não ele não planeja virar consultor, ele vira, ele na verdade nem escolhe, é a forceps, né? Então, eu acho que também... E às vezes é traumático, né? Porque, assim, não está preparado. Quando a gente...
a gente que, por exemplo, eu venho de um alto cargo de gestão, você tem as coisas muito à mão, Claro. né? Então, você deixa, às vezes, de utilizar determinadas ferramentas do dia a dia, porque, precisa de um relatório tal, alguém vai tirar. Então, gente, e aí a gente deixa de ser mais estratégico para voltar a ser um pouquinho mais operacional, Claro. né? Não que a sua estratégia não vai ser importante, mas que você também precisa ter esse escopo operacional no seu radar e se atualizar sobre ele, né? Hoje mesmo, quando você pergunta para grandes executivos, às vezes, nas entrevistas, como é que está seu Excel? Ninguém nem pergunta, porque o cara não usa Excel, né? Mas se ele for, de repente, montar uma consultoria dele, onde ele é ele mesmo, ele vai precisar usar o Excel. Carreira solo, né? Se ele for empreender, ele vai precisar usar o Excel. Então, assim, tem coisas assim que você fala assim, não acredito que você está me perguntando isso, eu não uso o Excel, quem faz para mim é meu assessor, minha secretária, sim, mas e agora que você está sozinho, quem vai fazer para você? Né? Sem dúvida. Então, assim, você realmente, eu falo que assim, é um processo que não é fácil, tá? Porque a gente precisa realmente desapegar de muitas coisas. Uma cultura, inclusive, que foi criada no mercado de trabalho, não só no Brasil, mas no mundo. Nós somos criados, inclusive pelas nossas famílias, de entrar numa empresa estagiário e sair presidente da empresa, né? Sim, são expectativas, né? A gente faz, a nossa família faz, né? Então, eu acho que é muito, muito nesse sentido, sabe? Se mostrar aberto àquele conhecimento, né? Se propor a estudar, sabe? A voltar a estudar, a se dedicar, né? Existem as questões, você falou também das políticas públicas, existem boas políticas públicas? Existem. O que acontece é o seguinte, as políticas estão aprovadas e engavetadas, então falta a conexão da prática. Exato, né? exato. E aí, uma das provocações que eu sempre faço, né, com os meus clientes é assim, gente, vamos cobrar, sabe? Porque se a gente não cobra, né? Se a gente não for para o debate público, não vai funcionar. Tem países na Europa, por exemplo, o Reino Unido, né, de uma forma geral, tem política pública conectada com o empresariado, né? E aí deu certo, mas é trabalho de anos. Sim. Mas aquela velha máxima, né? No Brasil, a gente falta conexão do empresariado com o governo, né? E quando a gente fala de instituições de ensino, também não existe conexão com o empresariado. Então, isso dificulta, retarda o desenvolvimento e, claro, fica o fardo para os empresários, né? Para as grandes empresas também implementarem as políticas, né, por si só. E eu acho que a única que eu me recordo agora foi uma aprovada no Rio de Janeiro, ainda ela é recente, tá? Eu ainda não sei te dizer se ela foi sancionada, mas de que as empresas do estado do Rio de Janeiro que contratarem pessoas com 50 a mais, elas têm a possibilidade de redução nos impostos estaduais. Né? E aí é uma iniciativa, eu falo, gente, está longe de ser o ideal, mas é uma iniciativa. Por quê? Porque gerou um debate gigante, né, no grupo 50 a mais, de que não precisava de esmola, que ia ser contratado só por conta disso. Eu falo, gente, não é essa a questão, sabe? A questão é que, assim, a gente precisa de movimentações, né? E essas movimentações, não sei se está certo, se está errado, mas elas estão começando a acontecer. Então, assim, o nosso papel é abraçar essas oportunidades para que a gente possa trazer novas possibilidades. Pode não ser ideal, mas quem sabe um próximo estado vai montar, baseado nessa, uma que seja mais adequada, sabe? E aí a gente vai evoluindo, né? Sim. E até para... É que esse tema, né, essa pergunta que eu fiz, ela dá uma polêmica grande, né? E tem assunto para Bedel. Por exemplo, essa questão da digitalização, principalmente aflorada na pandemia, porque as empresas se forçaram, né, tiveram que, né, realmente trabalhar mais com tecnologia, mais com marketing digital. Eu acredito também, né, Fernanda, que esse público mais maduro tem uma dificuldade também de investir nesses conteúdos, né, nesse autoconhecimento. E isso retarda também a reinserção deles nos projetos junto com as empresas, né? Seja para empreender ou seja para ser funcionário mesmo, né? Porque é aquele negócio.
Eu acho que o mercado de trabalho vai mudar muito daqui para frente. As empresas estão repensando, sim, né, em contratar pessoas mais sêniores, né, isso é fato. Existem muitas iniciativas, como eu disse no começo da nossa conversa, longe do ideal, mas eu acho que é um projeto para o futuro. E os RHs, eles vão ter que lidar, né, administrar todas essas relações entre a geração mais jovem, né, as millennial, geração X, com essas pessoas mais maduras, né? É um desafio para frente, mas se haver esse protagonismo por parte, né, inclusive de autoconhecimento digital, técnico, por parte desses seniors, eu acho que a absorção pelo mercado seria melhor. Com certeza. Eu acho, inclusive, que, assim, volto naquela questão, quando você fala, assim, né, de autoconhecimento, a gente parte também no programa com uma questão de autoconhecimento para a pessoa realmente se olhar. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente vai, né, naquela roda da vida, né, naquele ciclo de eu trabalho, eu pago as contas, eu trabalho, eu pago as contas, e você, às vezes, não prioriza, né, o seu tempo para se capacitar. Sim. Então, assim, a gente faz essa etapa pelo autoconhecimento justamente para que a gente possa abordar esses gaps técnicos, né? E existe essa questão dessa dificuldade maior com a tecnologia, mas ainda assim é uma questão de priorização, né? A pessoa ela tem que se botar em movimento, né, para aprender, porque assim, a gente cansa de ver vídeos ensinando didaticamente, e a gente não precisa ficar contando com o público, contando com outras pessoas, né, para poder nos ensinar. Você pode sim ir lá e tentar aprender. Se você tiver alguém mais próximo, né, que possa te ensinar e te envolver, é ótimo. Mas se você não tiver, além do que, porque assim, eu acho que o que eu deixo sempre muito claro, gente, as perdas físicas vão acontecer. Isso é fato, sim, sabe? Então, assim, eu hoje tenho 41 anos, a minha coordenação não é a mesma do que quando eu tinha 20. Claro, exato. Sabe? Então, assim, tem coisas que, se eu não continuar exercitando, a tendência da perda é muito maior. Então, assim, a gente precisa olhar para essas questões e falar, putz, cara, não tô legal, e aceitar isso humildemente e atrás. Porque, assim, as coisas vão acontecer, né? E você tem que se adaptar. Então, acho que... Agora, por um outro lado, Bruno, o que eu estava pensando enquanto você estava falando, a gente vem aí de uma apreciação do mercado pelas soft skills. E os profissionais maduros se destacam nessas soft skills. Apesar de ter esse endeusamento do jovem, das startups, do sangue novo, né, aquela coisa, muitas vezes a gente não tem, e na maioria das vezes, a gente não tem o mesmo engajamento, o mesmo vestir a camisa, a mesma dedicação, a mesma empatia, que são atributos essenciais para a convivência no mundo corporativo. Então, a gente pode, eu acho que é tudo um balanço, né? Então, você vai olhar e falar assim, tá, eu tenho, sim, alguns gaps, ninguém é bom em tudo, gente, isso é fato, né? E tem outras coisas que são bacanas. Como é que eu vou me vender para o mercado? Como é que eu vou me colocar para o mercado? Sabe? O que eu posso tirar de bom aí dessa experiência para poder me colocar? Sim. Perfeito. Fernanda, tem um ponto também que eu queria discutir contigo, que é essa questão do modelo de trabalho, sabe? A gente tem visto uma flexibilização, né? Inclusive agora, na época da pandemia, muitas empresas partindo para o modelo híbrido, algumas voltando aos poucos, outras já decidiram que vão ficar remoto já para a eternidade, mas eu fico pensando aqui, assim, até pela minha experiência de pessoas da minha rede, será que os maduros, eles querem trabalhar nesse mesmo ritmo de sempre, convencional, 10, 12 horas, ou de fato eles aprenderam a desfrutar o tempo com maior autonomia? Como você percebe isso? Eu sempre falo assim, Bruno, para ser bastante sincera, eu acho que ninguém quer trabalhar 10, 12 ou 14 horas. Né? Eu acho que a gente
tem uma etapa da vida, e aí a gente mexe com aquele ciclo produtivo, né, onde a gente se forma, você fisicamente tem mais gás, você se predispõe mais, você coloca mais energia naquilo, e aí você vai sendo demandado e você executa, assim, todo mundo, acho que já trabalhou 12, 14 horas e tal. Sim. Então, acho assim, mas que não é um padrão que não é saudável, né? Então, assim, o que eu acho de que os maduros conseguem, e que é uma grande vantagem, a meu ver, ele consegue colocar limites nessa relação de trabalho, que quando a gente é mais jovem, às vezes a gente tem um pouco de medo ou insegurança, porque você fala, pô, se eu não fizer, talvez meu chefe vai ficar chateado, talvez ele vai mandar outra pessoa fazer no meu lugar, talvez aquela promoção não saia. O maduro não, ele já não está mais preocupado, né? Sim. Tipo, ele está ali, ele vai fazer o trabalho dele, ele está interessado e tal, mas ele também tem outras prioridades. E isso eu acho que é um ensinamento imenso, porque assim, a gente deixa de ver nossos filhos crescerem, de conviver com nossos pais, de fazer outras coisas que são tão saudáveis quanto trabalhar, né? Sim. Então, assim, eu acho que chega uma etapa da vida da gente que essas prioridades mudam, né? Quando você tá nessa etapa produtiva, você geralmente também tem mais compromissos financeiros. Você está naquela etapa que você está investindo em comprar um carro, seus filhos estão na escola, você tem plano de saúde, você está comprando um apartamento, a sua esposa também trabalha, uma série de coisas. Sim. Que você precisa dar conta. Quando você vê, seus filhos já estão formados, seus filhos já saíram de casa, ou tem um ou outro que ainda está em casa, porque os jovens estão saindo cada vez mais tarde de casa, você começa a falar assim, pô, mas eu não preciso trabalhar tanto, né? Para eu viver bem, eu posso fazer com menos, né? Claro. Posso priorizar o meu bem-estar. Então, mas eu acho que isso a sociedade julga muito também, né? E aí, eu acho que a pessoa se pressiona a manter esse padrão de comportamento... para sempre. Para ser bem sucedido, preciso trabalhar 12, 14 horas por dia. E aí, se eu trabalhar 10... E é muito engraçado, o que eu ouço muito é que eles falam assim, ai, Fernanda, eu tô bem, tô feliz, mas eu sinto uma culpa. Porque... Todo mundo passa por isso, né? Eu também confesso que tenho melhorado, mas é um trabalho, né, que você tem que fazer interno contigo. E aí você fala assim, é uma construção, porque você vem de um hábito de 20, 30, 40 anos. Claro. Então é óbvio que você vai sentir culpa. Por que existe um grande número de pessoas depressivas quando entram na aposentadoria? Porque elas se sentem incapazes, se sentem inúteis, né? Sim. Então, assim, como é que ela pode se preparar para isso? Pode ser aos poucos, tá? Para que não tenha esse impacto tão grande. Sim. Sabe, Fernanda, um ponto também importante que eu lembrei aqui, e aí eu vou fazer até talvez uma pergunta, mas com um ponto de vista também, né, até pessoal. Eu acho que quando a gente fala de longevidade, a gente acaba ligando muito as pessoas mais velhas, né, mais maduras, mais sêniors. Mas eu acho que essa preocupação, ela não deve ser dos sêniors somente, né? Eu vejo, inclusive, iniciativas em muitas empresas, né, que o jovem já está refletindo sobre o futuro com mais, assim, estrutura, com mais profissionalismo. Porque se não começa desde já a pensar, por exemplo, em finanças, do jeito que o modelo de aposentadoria, não só no Brasil e no mundo, acontece, a gente não consegue viver bem, né? Sim. Com abastância, com uma reserva financeira boa, se a gente não faz isso desde os 30, 40 anos, né? Se preparar também para um plano B empreendedor também exige estudo, exige pesquisa, e desde já é bem diferente quando o profissional chega a 50, 60 anos e aí ele entra no desespero de contratar, de comprar uma franquia ou de de ter que virar o consultor, aquela obrigação. Então, a provocação que eu faço aqui esse programa de longevidade, por mais que o nome é longevidade, eu não acredito que ele é só para as pessoas mais maduras. Eu Sim. vejo a participação das gerações mais novas, ela é super importante para o futuro do executivo, para o futuro das empresas, inclusive, né? Para os RHs pensarem nisso, né? Ou seja, aqui é uma mensagem direta para o RH. O RH, eu acho que deveria fazer um exercício de pensar nesse programa para todos,
né, de uma forma geral, uma forma ampla, né? Estou provocando aqui um pouco. Eu acho isso muito importante, né? E aí acho que a gente, o que eu vejo, né? Quando a gente fala assim, para mim, em longevidade, a gente fala em viver mais com qualidade de vida, independente da idade que você está hoje. Sim. O que eu vejo é que, assim, é tudo uma questão de novo, de prioridade. Se você é mais jovem e você começa a fazer aportes, né, seja na previdência privada, os seus aportes podem ser menores, você vai contribuir por mais tempo, você vai sentir menos lá na frente quando você for resgatar. Outra questão, investimentos. Quando você é mais jovem, você tem a tendência em ter investimentos mais arriscados, porque se você perder, você tem um tempo maior de recuperar. Sim. Então, também tem uma questão de isso na parte financeira, né? Então, esse é um ponto que tem, se você ainda não faz, gente, também não se desespere, se programe e comece a fazer, que é melhor fazer alguma coisa hoje do que continuar sem fazer nada. Sim. E isso vale também para a saúde, né? Qualquer atitude que você faça, não me interessa se você fumou 40 anos, nunca pisou numa academia. Se você começar a partir da manhã, você vai ganhar qualidade de vida. Claro. Se você começar a pensar nos seus hábitos alimentares, começar a cuidar do seu emocional, começar a tratar essas relações com você mesmo de forma mais clara, isso independe da idade. E assim, eu falo que eu tenho uma brincadeira que a gente sempre faz, né? A única certeza que a gente quer ter é que a gente vai envelhecer, porque a outra, minha gente, é ruim demais. Então, vamos programar para fazer o melhor. É verdade. Tá? Vamos programar para fazer o melhor. Como é que você quer estar? E assim, é uma provocação que eu faço, tá? Olha só, você vai viver, mentaliza comigo, você vai viver até os 90 anos. Sim. Tá? E hoje as pessoas estão vivendo bem mais que isso, tá? Mas, por exemplo, uma média que a gente faz, você vai viver até os 90 anos, tá? Como é que você quer estar? O que você quer estar fazendo? Sabe? Você quer morar onde? Sabe? Porque eu acho que o mais legal é estimular também para que as pessoas envelheçam com autonomia e independência. Claro. Porque isso tudo está atrelado ao seu senso de responsabilidade com você e de utilidade para a sociedade. Sim. Então, daí que parte isso. E eu acho que quanto mais jovem você tem essa consciência, melhor. Infelizmente, a gente não tem essa cultura de planejamento aí intrínseca, né? A gente deixa a água realmente chegar no joelho para começar a se movimentar. Sim. Mas existem alguns jovens, a gente já teve, inclusive, né, alguns jovens que nos procuraram e a gente fez adaptações ao programa, para que a gente pudesse atendê-los e pudesse orientá-los. E aí, o que a gente combinou foi o seguinte, como eles são muito jovens, né, eu tenho assessorado de 25 anos, tenho assessorado de 28, o que a gente combinou foi o seguinte, olha, a gente já sai daqui, né, com esse planejamento, né, mas a gente vai fazer esse planejamento para um tempo menor e a gente vai monitorar isso anualmente. Então, a gente já tem um encontro marcado para que anualmente a gente visite e verifique como é que está o andar daquilo. Porque nessa fase da vida, as pessoas estão constituindo família, né? Então, uma série de coisas estão acontecendo que podem desvirtuar aquele planejamento. E não é porque você começa, de repente, contribuindo com 100, 200, 500, que você precisa manter aquilo. O mais importante é que tenha continuidade. Né? Que o seu planejamento ele tenha uma continuidade e que aquilo esteja atrelado ao seu bem-estar e àquilo que você gosta. Sim, sim. E, Fernanda, assim, ainda falando de empresas, né, a gente vê uma iniciativa muito pequena ainda na contratação desse tipo de serviço, né, como o nosso produto de longevidade, por parte dos gestores, né, por parte do empresariado. Na tua visão, e eu acho que eu posso também ajudar a colaborar aqui para a gente detalhar um pouco, quais são os maiores benefícios que a empresa pode receber desenvolvendo um programa desse, né, para as pessoas, não só para
os profissionais mais maduros, mas para os profissionais jovens que querem, né, construir uma carreira diferente, uma carreira planejada, uma carreira com abastança. Então, qual que é, assim, o maior prêmio que a empresa tem? Eu acho aqui, fazendo já um comentário, eu acho que as empresas ganham, em primeiro lugar, na sua identidade, né? Como uma empresa responsável na sociedade civil, né? Na comunidade que ela está inserida, no debate com o governo. Eu acho que isso gera competitividade, né? Eu acho que isso é super importante. Eu acho que a gente está entrando numa fase agora que contratar profissionais mais sêniores, mais maduros, significa valor agregado, significa que você tem mais competitividade. Então, estou fazendo essa provocação aqui para que você comente também, enfim. Tá. O que eu vejo são os maiores benefícios, tá? Eu acho que essa questão de mudança da cultura, né, que você colocou, é muito importante. Sim. Do investimento no profissional, então você ganha aí uma certa fidelização do seu funcionário, porque ele entende isso como um benefício e um reconhecimento. Sim. Então, ele reduz a taxa de turnover nas empresas, porque muitas vezes as empresas veem, não, olha, eu tenho uma proposta para um lugar do salário um pouquinho maior, mas eu não tenho benefícios que são tão bacanas. Né? Eu não tenho uma empresa que está preocupada com o meu envelhecimento, né? Você reduz as faltas no trabalho, porque a pessoa ela vai estar cuidando muito mais da saúde, né? Tendo os seus contatos, ela vai estar cuidando do emocional, então as doenças psicossomáticas também aparecem menos, né? Você trabalha todas as questões, né, financeiras, que muitas vezes, às vezes as pessoas, gente, quem consegue trabalhar com conta para pagar e apertado? Né? A pessoa não tem cabeça para aquilo, então você consegue fazer com que o profissional se torne mais produtivo, né? Então, são algumas das taxas, Bruno, que a gente tem acompanhado com os nossos projetos, que a gente tem visto como muito impactante. Isso tudo acarreta em savings, né? Porque seu sinistro de seguro-saúde é menor, né? Você aumentam os índices de qualidade de vida dos seus programas. Você contratando uma pessoa sênior, você incentiva também as questões de diversidade, traz esses discursos, essas aproximações. Então, assim, eu poderia ficar aqui falando infinito. Falando vários, sim. Mas eu acho que esses são os que brilham mais aos olhos aí aos RHs, porque são taxas bastante interessantes e que podem ser comprovadas através dessas atitudes diárias e de um programa, né, estruturado como o nosso, né, direcionado e bastante consciente. Muito bom, muito bom. Eu acho que foi super importante você colocar esses pontos, Fernanda. A gente, como é um produto novo, eu acho que o mercado ainda ele não tem, né, a ideia mesmo, o detalhe de como que ela pode ganhar com isso, né? Não estou falando só de recurso financeiro, né? Mas como cultura, como valorização da empresa, né? Para o apoio ao profissional, enfim, eu acho que ajuda todas as pontas aí. Saindo um pouco desse produto de longevidade, Fernanda, como você enxerga os produtos para a terceira idade, para a longevidade hoje, né? Existe uma oferta de serviços e produtos farta no mercado? Ou você entende que existe um déficit? Quer dizer, comenta um pouco para a gente sobre isso. Tá, do que eu vejo nas pesquisas, nos grupos de discussão que a gente faz, existem sim algumas coisas, tá? Mas as grandes indústrias, elas estão perdendo recurso, perdendo dinheiro, porque elas não conhecem o público sênior, tá? O público maduro. Existe uma capacidade, um potencial de renda muito alto, né? O ano passado, se não me engano, eles movimentaram cerca de 1,8 milhões, isso só no Brasil. Então, assim, é um mercado muito amplo. O que acontece é que, assim, e os sêniores estão ficando exigentes porque eles não querem mais produtos adaptados, né? Eles querem produtos direcionados. Então, desde o próprio marketing, no desenho de uma campanha, né?
eles têm que gerar uma identificação com o público. Eles não querem mais, assim, sem nada contra, porque é uma atividade, por favor, uma atividade excelente para cognição, mas, assim, só a vovó sentada na cadeira da balança, fazendo tricô, vovô vendo TV. Eles não são mais isso, sabe? Não fazem mais isso. Eu falo, assim, por você, até pelos meus próprios pais, por exemplo. Os meus pais fazem 70 anos agora, né? E minha mãe é médica, pediatra ativa, toca uma UTI neonatal no hospital, tem o consultório dela com 70 anos, sabe? Meu pai foi prefeito, é médico do trabalho, trabalha ativamente numa indústria multinacional, sabe? Tem o consultório dele e é super ativo. Então, assim, gente, antigamente, quando a gente falava, nossa, meu avô, minha avó, você achava que era aquela pessoinha velhinha, frágil. Não. E eu acho que o mais importante é que as empresas, elas precisam pensar nesse público. É óbvio, gente, existe, tá? Pessoas que adoecem, que precisam de mais cuidado, enfim, etc. Mas a grande maioria desse público está envelhecendo saudável, sabe? Está envelhecendo cheio de vida. Você vê aí grandes exemplos de mulheres de 50 anos, né? Hoje mesmo saiu aquela questão, né, do pessoal falando da fantasia da Cláudia Raia. Gente, a Cláudia Raia é maravilhosa, sabe? Que ela tem 55 anos. Se você pegar lá em 1985, uma senhora de 55 anos era uma senhora de 55 anos. Né? Então, assim, é um outro público e o mercado totalmente desconhece. Então, apesar de existirem algumas coisas, né, ainda é muito falho. Um exemplo que eu sempre dou em relação a isso, Bruno, por exemplo, é a questão de adaptações que precisam ser feitas, né? Uma barra de segurança do banheiro, alguma coisa antiderrapante e tal. Sim. Tudo que a gente vê no mercado, né, é horroroso, sabe? Acaba enfeiando o design. De segunda categoria, né? E aí você coloca, você fala, gente, que coisa mais feia, que negócio mais disfuncional, que não combina com nada. Então, assim, eles querem também que a casa deles fique bonita, eles querem também se vestir. Outra coisa é a moda, sabe? A moda ainda, ela é muito focada no público mais jovem. Legal. Então, assim, eles acham, por exemplo, idoso só usa abrigo e idosa vestidinho, sabe? Então, assim, acho que tem que passar por um processo de desmistificar mesmo, sabe? Eu tenho assessorados, por exemplo, que falam assim, Fernanda, eu amo os meus netos, sabe? Eu adoro ficar com eles, mas eu não quero cuidar de neto, sabe? Eu não vou cuidar de neto. Eu já cuidei dos meus filhos. Então, assim, isso é muito legal, sabe? Hoje mesmo também eu li uma entrevista de uma senhora que veio da roça, 76 anos, 11 filhos, se formou em pedagogia. Aí a mudança, sabe? A mudança está acontecendo. Então, assim, essas pessoas estão vivas, lúcidas, capazes, com gás aí para queimar, e a gente não está aproveitando esse conhecimento. E é uma questão de realmente acreditar, né, Fernanda? Você sabe que fazendo só um adendo aí à tua fala, a gente tem uma consultora, né, que é uma parceira nossa, que é a Emily, eu posso falar aqui, porque foi divulgado no LinkedIn, enfim, e ela já é 60 a mais, né, já é uma pessoa madura, com grande experiência, e estava fora do mercado há um tempo, né, ela faz consultoria, e agora uma indústria farmacêutica de grande porte, uma multinacional, a convidou para trabalhar de forma efetiva, né, trabalhando na equipe de recrutamento da empresa. E, olha, para vocês entenderem, ela já está quase um mês nessa indústria, e os indicadores dela, a performance dela, é como todas as outras BPs. Ela tem performance, tem conversão, tem produtividade e tem agilidade. Ou Sim. seja, os RHs, as empresas precisam acreditar mais que essas pessoas, né, mesmo com uma idade avançada, têm muito a agregar, né? Então, tem perfis maravilhosos que podem ser contratados, sim, dependendo da função, e eu acho que a gente está dando um grande passo, né? Esse exemplo da Emery, eu fiquei bem contente, porque
se você olhar no mercado, não é o padrão, né? As empresas, elas, infelizmente, né, eu falo isso, né, com desgosto, infelizmente resistem ainda muito na contratação de sêniors. Mas quando a gente vê esse tipo de atitude, a gente vê uma luz no fim do túnel, e quem sabe a gente tenha um mercado mais diverso em todos os aspectos, não só a idade, mas gênero, opção sexual, enfim, tudo, né? Eu acho que é isso que vai dar a grandeza para o mercado de trabalho crescer cada vez mais. Com certeza, eu super concordo. Achei maravilhosa essa questão da Emily. Acho que contextualiza bem aí o que a gente está trazendo, né? Que existe essa possibilidade, então, que para as pessoas, né, acreditarem, porque se você demonstrar um bom trabalho pelo seu relacionamento, essas oportunidades vão acontecer, né? E uma outra coisa que eu acho importante é assim, se você precisar de alguma adaptação, ou se você não souber de alguma coisa, você 50 mais se coloque, sabe? Porque, por exemplo, às vezes, olha, eu tô tendo dores nas costas por conta de uma cadeira. Se coloque, sabe? Porque se você fosse mais novo, você ia se colocar. Então, não é porque você é mais velho, sabe? Exatamente. Então, por exemplo, acho que tem essas questões que, assim, às vezes também os profissionais não podem ficar com medo, né, de ter essa transparência, porque se ele está entregando, se ele está com produtividade, se ele é um profissional engajado, se ele faz o trabalho em equipe super maravilhosamente, cara, não é a cadeira que vai te demitir, sabe? Então, eu acho que tudo é uma questão de diálogo, né? Estabelecer um diálogo aberto ali, colocar suas necessidades, como você colocaria se fosse mais jovem. Com certeza, Fernanda. Bom, a gente está chegando no fim, daria para a gente ter aqui uma conversa muito mais extensa, mas a gente tem um prazo aqui, mas antes de fechar, eu reservei esse espaço propositalmente para você falar um pouco, Fernanda, da tua experiência, né? Você como, né, foi executiva de empresa, eu queria que você explicasse para o público como foi tua trajetória, tuas escolhas, o teu planejamento para ser hoje a sócia e idealizadora da Seniors, e eu acho que isso pode inspirar outras pessoas, porque você é uma jovem, né, que já está mirando lá. Também. Jovem senhora, quase. Jovem senhora. Então, eu também sou um jovem senhor, né, como você, mas acredito que a tua história pode promover também motivação para outras pessoas que aqui estão participando da live. Bacana, Bruno. Falo sim. Bom, falando um pouco da minha trajetória, né, eu sou formada em administração, né, pela Federal de Santa Catarina. Acabei indo para o Sul para estudar mesmo, né? Sou natural de Ribeirão Preto e acabei me mudando muito, né? Por conta de trabalho, né? Tive passagens bastante, entrei como trainee numa multinacional em agro, né? Atuei como trainee, depois passei para uma outra empresa onde eu consegui consolidar minha carreira, entrei, né, depois de trainee como analista administrativo, cheguei até um cargo de gerente administrativo financeiro, né? Recebi um convite de um outro segmento completamente diferente do que eu atuava, porque até então só tinha trabalhado com agro, além dos estágios, óbvio, né? E aceitei o desafio, né? Me mudei novamente, eu ficava meio que numa vida cigana, porque eu estava muito naquela curva, né, de aprendizagem, de sentir realmente o mercado e de tentar buscar um crescimento profissional, uma consolidação e etc. Sim. Saí da área administrativa financeira para uma área comercial, com gerenciamento Brasil, com 252 pessoas abaixo de mim, que foi, acho que, o maior desafio da minha carreira, que me ensinou muito e que foi onde eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento voltados para pessoas, porque eu precisava me desenvolver enquanto gestora. Então, era muita gente, era muita demanda, e eu precisava trabalhar aqueles conceitos dentro de mim, precisava trabalhar aquele time, né? Fiquei nessa empresa durante um tempo, depois resolvi, por um convite, fui embora para Recife, né? Hoje, só para contextualizar vocês, eu estou em Ribeirão Preto, que é minha cidade natal, né?
Mas eu fui embora para Recife para montar a operação também de uma consultoria multinacional voltada para a capacitação humana, né? Fiquei na parte de gerência de operações e headhunting, fiz alguns programas lá também, conduzi alguns processos de outplacement, de hunting e tal, e também de assessments executivos, né? Assessments organizacionais. Sim. Num desses programas eu recebi um convite, né? Depois que a gente entrega o trabalho, eu recebi um convite e fui para uma autarquia. Sim. Gente, foi um choque, né? Porque depois de muitos anos aí, de quase 15 anos que eu tinha, né, de experiência na época, você ir para uma autarquia é uma cultura muito diferente, né, do meio empresarial. Então, culturalmente, foi bem complexo, porque a adaptação, a burocracia, o timing, tudo muito diferente, né? E quando veio a pandemia, eu sempre gostei dessas questões de longevidade, sempre busquei conhecer e tal. Sim. Quando iniciou a pandemia, eu comecei a pensar em voltar para o estado de São Paulo, que é da onde é a minha família, justamente porque eu queria ficar mais perto, né? Eu falei, gente, eu estou ficando mais velha, meus pais estão ficando mais velhos, né? A gente tem tido pouca possibilidade de se ver, e eu quero fazer uma movimentação. Fiz a contratação de um programa de outplacement, né, para voltar para São Paulo, mas continuei atuando nessa autarquia, sim. Estando lá no Recife, né. Fiz todo o processo, continuei nesse processo e, em paralelo, comecei a construção, né, já vinha fazendo aí, eu faço aportes em previdência privada há muito tempo, então eu faço desde os meus 28 anos, sabe, que foi quando eu comecei a ter dinheiro para sobrar um pouquinho para fazer esse aporte, né? Faço alguns investimentos, tenho algum dinheiro aplicado para investimentos. Sim. E comecei a me organizar, né, para deixar esse lugar de onde eu estava, para montar alguma coisa para mim, né? Porque eu acho que a gente vai chegando na maturidade, não sei se tem a ver com os setênios da antroposofia, mas você começa a questionar alguns valores, né? Você começa a pontuar algumas coisas, o que é realmente importante, o que não é. Eu vinha nessa toada aí de 12, 14 horas de trabalho, às vezes até 16. Então, assim, coisas assim, uma rotina muito, muito maluca, longe da minha família. Sim. E aí foi aí que eu, nesse processo, resolvi empreender. Eu não tinha nem finalizado o meu processo de outplacement, tá? Quando eu comecei a empreender. Então, foi meio assim, eu continuei fazendo, conversando, tal, mas eu estava muito latente, né, em mim. Foi então que eu saí, né, dessa empresa, montei a Seniors, né, nesse meio tempo vim fazendo capacitações. Minha gente, esse mundo digital é uma loucura, sabe? A gente vem aí de empresas, mas que a gente tem uma equipe que trabalha neles, é um dinamismo, uma quantidade de detalhes absurda, é enlouquecedor, sabe? Então, esse negócio de Instagram, de leads, não sei o que lá, de seguidores, isso é, assim, realmente é algo que, assim, para mim, me demandou muito, muito, porque eu sempre tive uma equipe que trabalhava ali para mim. Ah, sim. Né? E aí, quando eu precisei fazer, né, e aí aprender Canva, aprender gerenciador de Facebook e... Você passa por toda essa escola no empreendedorismo, não tem como. Custo por clique e tal, eram coisas assim que eu falava, gente, mas parecia tão simples, né, era postar e a pessoa vinha aqui, clicar e tal, e não é isso, né. E aí você começa a ver que é um mundo muito mais complexo. Então, assim, esse foi um dos grandes desafios que eu enfrentei, né, nessa etapa de empreendedor. Eu aprendo todo dia alguma nova sobre o mundo digital, uma coisa nova do mundo digital. Sim. E foram surgindo, sabe? Acho que é meio que a gente se abre para essas oportunidades, você se coloca para essas oportunidades, né? Sim. E as pessoas começaram, né, não só a seguir Instagram, LinkedIn, Facebook, mas também a questionar, né, e trazer reflexões sobre isso. E, para minha surpresa, quando eu montei a Seniors, eu achava que as pessoas físicas teriam mais interesse por conta do próprio protagonismo, mas acho que tinha muito a ver com a minha fase, né, de estar mais protagonizando mais a minha carreira. Claro.
E aí eu tive a surpresa de que as empresas começaram a procurar. E as empresas começaram a procurar justamente com esse viés. E a gente começou a poder mensurar e trazer essa realidade. Então, hoje, assim, nós estamos engatinhando aí enquanto empreendimento, vamos colocar assim, a gente tem aí nosso tempo de experiência, temos a nossa bagagem, temos... Por enquanto está engatinhando. Né? Mas, assim, acho que é um projeto longo, né? Que tem aí uma longevidade, vamos colocar. Com certeza. Né? E crescendo, porque assim, e a parceria com a Trilha, né, ela para a gente é muito rica justamente por isso, porque um dos conceitos que a gente trouxe nos nossos valores é parceria, porque a gente acredita que a gente pode crescer juntos. Então, assim, a Trilha veio muito a calhar. Por acaso, conversando com a Eva, né, a gente ela falou, mas que projeto é esse, né? A Eva está assistindo a live. Oi, Eva, boa noite para você. A Eva, ela falou, nossa, eu acho que, assim, a gente vinha até conversando sobre isso, tem aderência e tal, então, assim, é aquela coisa, acho que quando as coisas precisam acontecer, o universo conspira aí a nosso favor. Da mesma forma como aconteceu com a Emily, a gente fazer essa live, construir esse produto, e no meio do caminho acontecer essa saída com a Emily, com esse exemplo maravilhoso. Então, assim... eu acho que tem tudo para caminhar. E é isso que a gente pega, entendeu? De levar para as empresas, sabe? Essa construção, essa abertura, enfim. E a minha história é essa. Muito linda a tua história, Fernanda. Obrigado por compartilhar a tua história. Eu realmente achei fantástica a tua trajetória, tua mudança também de mindset aí para empreender. Não é fácil, eu passei por isso também. Depois eu conto um dia, quem sabe, minha história. Mas eu queria te parabenizar. E, claro, agradecer a tua presença aqui na live, a gente tem que terminar, mas foi muito legal. Eu acho que a gente vai, né, prosperar, não no sentido, né, de recurso financeiro, mas prosperar na parceria, né, de levar esse assunto para as empresas, né? Eu acho que é um assunto necessário, ele não é opcional, as empresas, elas devem fazer essa lição de casa, e os profissionais também, né? É uma missão muito nobre que a gente tem aqui, para apoiá-los a direcionar melhor todos esses pilares, né, da longevidade, que você vai saber, né, os seguidores aqui presentes vai conseguir olhar esses pilares no nosso e-book. O nosso e-book está disponível no trilhacarreira.com.br/longevidade, tá? Aproveitem, baixem o e-book, ele foi feito com muito carinho, muito profissionalismo pela nossa equipe, e registrar aqui um agradecimento à Eva, que a gente entra agora no novo ciclo, né, junto com a Seniors, né? Então, o seu Instagram, o Instagram da Seniors, você quer falar, Fê, para a gente poder também... Falo sim, a gente divulgou lá o link para vocês poderem, caso não consiga guardar agora, é só entrar no Instagram Seniors, _longevidade, né? Lá também tem o link para vocês fazerem o download do e-book, né? Já quero de antemão agradecer, né? Dizer que eu fico à disposição, caso vocês tenham eventuais dúvidas, podem encaminhar para a Trilha, a gente responde. E muito obrigada, Bruno. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade e pela parceria. Nós que agradecemos. Boa sorte para nós e sucesso, Fê.